Warren Brooks, COO interino de operações de transição da Titan Solutions. Deslizei aquele cartão de visita sobre a mesa de mogno como se estivesse distribuindo a mão vencedora em uma partida de pôquer que eu jogava há 12 anos. O rosto do garoto ficou branco como papel. 20 minutos antes, Braden Palmer havia me demitido na frente de 6 executivos do nosso comprador. Agora, ele me olhava com irritação ao ver meu novo título, como se alguém tivesse acabado de lhe contar que o coelhinho da Páscoa existia. Mas deixe-me voltar e explicar como um veterano da Marinha de 48 anos acabou ensinando um jovem rico sobre guerra corporativa. Meu nome é Warren Brooks. Os amigos me chamam de Guerra. Aprendi isso quando era reservista da Marinha, naquela época em que acreditava que dedicação e pontualidade realmente faziam diferença nos negócios. Acontece que fazem, mas não do jeito que eu imaginava. Estou na Apex Dynamics há 12 anos. Comecei como gerente de operações quando éramos apenas 20 pessoas em um escritório de shopping. Estruturei todos os sistemas que tornaram esta empresa valiosa em $600 milhões para a Titan Solutions. Todos os contratos com fornecedores, todos os protocolos de conformidade, todos os planos de contingência que nos mantiveram ativos quando as coisas desandaram. Então, nosso CEO decidiu se aposentar. Sem aviso, sem plano de transição, apenas um e-mail de despedida na sexta-feira e um escritório vazio na segunda-feira. Foi aí que Braden surgiu. 25 anos, sobrinho do CEO, MBA de alguma escola de festas e absolutamente nenhuma experiência no mundo real. A primeira coisa que fez foi imprimir um crachá plastificado e pegar uma caneca de café com os dizeres: líder mais legal do mundo. Eu deveria ter percebido ali que estávamos encrencados. Braden convocou uma reunião geral no primeiro dia. Entrou vestindo um blazer que custava mais do que a minha prestação da hipoteca e começou com esta pérola: "Vamos quebrar alguns paradigmas, pessoal." Olhei ao redor da sala. Nosso diretor financeiro tinha 43 anos e 2 filhos na faculdade. Nosso diretor de operações gerenciava armazéns desde antes de Braden aprender a dirigir. Essas não eram pessoas que precisavam de paradigmas quebrados. Precisavam de liderança firme e direção clara. Mas Braden tinha outras ideias. Veja, há uma diferença entre liderar e executar. Aprendi isso na Marinha. A verdadeira liderança acontece nos detalhes que ninguém quer encarar. Os contratos com fornecedores que mantêm sua cadeia de suprimentos funcionando, os relatórios de conformidade que impedem os reguladores federais de fecharem sua empresa, os sistemas de backup que salvam a companhia quando tudo desarranja de repente. A versão de liderança de Braden eram slides de PowerPoint e chavões. Em uma semana, 3 chefes de departamento começaram a me ligar diretamente. Não Braden, eu. O jurídico não conseguia fechar nosso maior contrato porque Braden alegava ter acesso mestre à nossa autorização de assinatura. Na verdade, ele achava que era só um sentimento, não uma permissão real do sistema. O financeiro não conseguia aprovar o orçamento porque ele respondia a todos os e-mails como se fosse um feitiço capaz de apagar problemas. O departamento de compras estava paralisado porque Braden havia simplificado demais nosso processo de aprovação de fornecedores, eliminando etapas que realmente garantiam que as empresas não eram golpes. Eu, por exemplo, mantinha as luzes acesas, fazia as ligações, resolvia os problemas, trabalhava nos finais de semana para consertar a bagunça que ele criava. Olha, tenho 48 anos. Meu filho está no penúltimo ano da faculdade. Isso dá $30 mil por ano. Não posso simplesmente parar de pagar. Minha esposa, Sarah, tem sido paciente com minhas longas horas de trabalho nos últimos 12 anos porque sabia que eu estava construindo algo real, algo que nos prepararia para o futuro. Eu não ia deixar um jovem com um diploma em administração jogar tudo no ralo. Mas estava exausto, morto de cansado. Não só pelo trabalho, de ver 12 anos de planejamento cuidadoso serem destruídos por alguém que achava que inovar significava ignorar tudo o que veio antes.
Aquele sistema de logística de armazém que nos salvou durante o furacão Isabelle? Eu o construí. Os relacionamentos com fornecedores que nos garantiram preços preferenciais quando as cadeias de suprimentos quebraram durante a Covid? O plano de recuperação de desastres que nos manteve funcionando quando o nosso servidor principal caiu? Eu escrevi em uma tarde de domingo, enquanto Braden provavelmente postava citações motivacionais nas redes sociais. Então, quando Diana Kruger, de Titan Solutions, entrou em contato perguntando se tínhamos alguma estrutura de continuidade para ajudar na aquisição, não hesitei. Não lhe dei um discurso corporativo. Contei a verdade. Um documento protegido por senha mostrando exatamente como a Apex funcionava de fato, não como Braden dizia que funcionava. Os sistemas que realmente importavam, as pessoas que sabiam o que estavam fazendo, os relacionamentos com fornecedores que mantinham nossa lucratividade, os protocolos de conformidade que nos mantinham dentro da lei. Não estava tentando salvar meu emprego. Já tinha começado a atualizar meu currículo, mas também não ia permitir que 12 anos de trabalho fossem destruídos por incompetência. Diana respondeu em menos de 1 hora. Isso é incrivelmente útil. Posso compartilhar com o Braden? Respondi. Talvez seja melhor esperar um pouco. Foi nesse instante que tudo mudou. De repente, comecei a receber cópias de e-mails que não deveria haver, avaliações internas de risco da equipe de due diligence da Titan, cronogramas de integração que mencionavam meu nome especificamente, previsões de RH sobre retenção de pessoal operacional essencial. Então, Diana me enviou uma mensagem direta. Warren, qual é sua avaliação do cronograma de integração de fornecedores sob a atual liderança? Não pergunte ao Braden. Ela me chamou diretamente. Às 23 horas de uma quarta-feira, recebi o documento legal no meu e-mail pessoal, sem assunto, apenas um arquivo chamado Rascunho Interno da Equipe de Transição da Apex. Eu esperava a habitual salada de palavras corporativas. Em vez disso, encontrei algo interessante. Na fase de transição de pessoal-chave, havia um item para o líder de continuidade. O campo de nome estava em branco, como uma vaga que ninguém havia preenchido. Salvei aquele e-mail numa pasta que chamei de apólice de seguro, porque às vezes guerras corporativas não se vencem em salas de reunião, elas se vencem em notas de rodapé e organogramas que ninguém lê até ser tarde demais. Enquanto isso, Braden estava ocupado bancando o CEO. Ele trouxe seu colega de faculdade, Colton Reed, como diretor de inovação estratégica. Esse cargo não é real. É assim que você chama alguém quando quer pagar um amigo, mas não consegue imaginar uma função verdadeira para ele. Colton apareceu com mesa de trabalho em pé, anel de luz para videochamadas e um quadro branco cheio de palavras como disruptivo e escalável. Nunca havia trabalhado em outro lugar. Toda a sua experiência empresarial consistia em ajudar Braden a gerenciar o orçamento para festas da fraternidade. Em poucos dias, tudo começou a ruir. Nosso sistema de pagamento a fornecedores travou porque Colton otimizou o fluxo de aprovação. Ele eliminou 2 etapas de verificação exigidas por conformidade federal, não por serem ineficientes, mas porque eram obrigatórias por lei. Um dos nossos maiores fornecedores veio ao escritório e ameaçou retomar equipamentos. Estavam esperando há 3 semanas por um pagamento que estava preso no sistema otimizado dele. Encontrei Braden na sala de descanso rindo com o Colton enquanto comíamos barras de proteína, enquanto toda a nossa cadeia de suprimentos estava à beira do colapso. Temos um problema sério com pagamentos de fornecedores, disse a ele. Ele ergueu a mão como um guarda de trânsito. Warren, talvez se você focasse menos nos problemas e mais nas soluções, não estaríamos nessa conversa. Deixe a estratégia cuidar do panorama geral, cuida das operações. Não importava que eu tivesse negociado os contratos que mantiveram nossos custos baixos. Não importava que eu já tivesse atendido 5 chamadas emergenciais de fornecedores naquela manhã, enquanto Colton tirava selfies com o seu quadro branco. Foi então que parei de falar em reuniões, principalmente porque não era mais convidado. Braden percebeu que eu resistia a mudanças e começou a me excluir das discussões estratégicas. Parei de sugerir soluções, parei de me oferecer para resolver problemas antes que se tornassem desastres. Apenas observei, documentei tudo e, discretamente, comecei a me preparar para o que sabia que estava por vir. Porque tolos acabam tropeçando em si mesmos.
Mas esse idiota estava levando minha empresa junto. 3 semanas após Braden assumir, nossa maior parceria de logística se desfez. Colton perdeu o prazo de renovação. Não por alguns dias, mas por 3 semanas. O contrato que mantinha toda a nossa distribuição na costa leste funcionando expirou porque ele acreditava que renovação automática significava que tudo acontecia sozinho, sem burocracias. Nosso parceiro de logística nos deu 48 horas para resolver o problema. Caso contrário, começariam a relegar nosso contrato para o fim da lista de prioridades. Em termos de cadeia de suprimentos, era como se alguém dissesse que sua casa estava prestes a pegar fogo e você tivesse apenas 2 dias para chamar os bombeiros. A equipe jurídica da Titan percebeu imediatamente. Eles não eram bobos. Conseguiram ver nossa base operacional desmoronar em tempo real. Nosso diretor financeiro me ligou em pânico. Warren, temos algum contato logístico reserva? Claro que tinha. Eu havia criado uma lista de fornecedores alternativos em março, antecipando que precisaríamos dela caso esse circo continuasse. Entreguei discretamente. Braden não estava em cópia. Não fiz alarde. Apenas dei a ela o que precisava para evitar que a empresa entrasse em colapso. Mas a Titan percebeu. Foi então que Diana entrou em contato pessoalmente. Não pelos canais oficiais, apenas uma mensagem direta. Você está bem aí? Só para saber como está. 7 palavras que mudaram tudo. Porque se Diana estava se comunicando pessoalmente, isso significava que meu silêncio estava falando mais alto que o barulho de Braden. Isso mostrava que eu ainda tinha uma vantagem que nem sabia que possuía. Respondi: está tudo certo, mas talvez você queira conferir a página 14, parágrafo 3e daquele contrato de trabalho. Não expliquei o conteúdo. Não precisava, porque o parágrafo 3e era justamente a parte que ninguém lia, as letras miúdas, enterradas em 70 páginas de papelada de aquisição. Era a seção que dizia que qualquer decisão sobre pessoal operacional precisava ser aprovada por algo chamado líber de continuidade. E essa posição ainda estava vaga. O primeiro briefing não oficial aconteceu por acaso, ou pelo menos foi isso que eu disse a mim mesmo. Deveríamos estar revisando os inventários de ativos com a equipe de integração da Titan, tarefas comuns de due diligence. Mas Braden sofria do que chamava de fatiga de delegado, então ele me encaminhou o convite da reunião sem sequer ler a pauta. Pierce Donnelly, um dos executivos sêniores da Titan, perguntou sobre as métricas de desempenho dos fornecedores nos últimos 3 anos. Uma pergunta básica para quem realmente gerenciava operações. Braden o encarou como se tivesse sido solicitado a explicar física quântica em francês. Esperei um instante e disse: você encontrará os dados na aba 2 do painel de operações. As linhas 42 a 68 incluem informações sobre recuperação de problemas de ciclo tardio. Silêncio total por cerca de 5 segundos. Pierce então disse: perfeito, obrigado, Warren. Depois da ligação, recebi uma mensagem do escritório de integração da Titan. Você teria um tempinho para uma ligação rápida sobre continuidade operacional? Pensei por exatos 30 segundos. Eu não iria assinar acordos de confidencialidade ou destruir relacionamentos apenas por política de escritório, mas também não podia ficar parado vendo 12 anos de trabalho serem destruídos por incompetência. Uma ligação, 15 minutos a menos no calendário oficial. Aquela primeira chamada se transformou em mais 3 até o fim da semana. Não fiz editorial, não critiquei Braden ou Colton, apenas respondi as perguntas. Vocês têm avaliações de risco pós-aquisição? Sim, eu as havia feito no 2º trimestre. Alguma preocupação com a migração do software de conformidade? Sim, aqui está a trilha de auditoria mostrando o que poderia dar errado. Alguma indicação de desalinhamento da liderança atual com as metas do 4º trimestre? Anexei 2 documentos estratégicos, um da equipe financeira, um dos sonhos febris de Braden. Eu nunca disse que havia previsto tudo, a documentação falava por si só. Na terceira ligação, o tom mudou completamente. Pierce trouxe Diana, Diana trouxe outro executivo. Depois, o conselho jurídico deles se juntou. Pararam de chamar de bate-papo e passaram a chamar de revisão de transição. Foi então que Diana fez a pergunta que mudou minha vida. Warren, se houvesse um cargo ideal para você após a aquisição, para garantir a continuidade operacional, como seria? Não hesitei. COO interino de operações de transição. Nada permanente, nada glamuroso. Apenas honesto. Eu não queria escritório de canto ou cargo pomposo. Queria controlar a ponte até atravessarmos a tempestade. Diana assentiu e digitou algo que eu não podia ver.
2 dias depois, um advogado da Titan me enviou um documento com o título Notas de Transição para a Equipe, Revisão Interna apenas. Li 2 vezes, depois uma terceira. Meu nome estava lá, no espaço para o líder de continuidade, com uma caixa de seleção marcada. Enquanto isso, Braden promovia sextas-feiras de inovação com puffs e kombucha. Ele perguntava à equipe financeira por que fluxo de caixa não poderia significar apenas vender mais. Sugeriu que interrompêssemos nossos protocolos de conformidade porque reduziam a velocidade. Ele não tinha ideia das ligações, dos documentos, nem de que o acordo de aquisição que assinara às cegas estava prestes a destruir sua carreira. O ponto de ruptura chegou numa manhã de terça-feira. Braden postou uma mensagem para toda a empresa no Slack. Grande vitória! Migramos todos os fluxos de trabalho de conformidade para uma nova solução em nuvem. Mais rápido, mais barato, melhor. Li 3 vezes para ter certeza de que ele realmente havia migrado todos os fluxos de trabalho de conformidade, incluindo sistemas que processavam documentos jurídicos, para uma aquisição de $600 milhões. Meu telefone começou a tocar em menos de 1 hora. O jurídico não conseguia acessar bancos de dados de contratos. A gerência de fornecedores travou nos fluxos de aprovação. O departamento de compras ficou preso falando com um chatbot que respondia: "Ainda estou aprendendo." 5 fornecedores essenciais ficaram bloqueados no novo sistema. Sem documentação fiscal, sem verificação de antecedentes, sem autorização de pagamento. Um deles ameaçou envolver o jurídico se o problema não fosse resolvido até o fim do expediente. Encontrei Braden na sala de descanso, promovendo algo chamado Terça-feira da Transformação. Ele bebia água com pepino e desenhava fluxogramas em papel pardo enquanto a empresa pegava fogo ao redor. Temos um problema sério. A migração de conformidade quebrou tudo. Ele ergueu os olhos do fluxograma e sorriu como se tivesse acabado de estacionar um ônibus escolar em paralelo. Um pequeno contratempo, Warren. Dores de crescimento. O representante de vendas disse que a plataforma de IA deles se adapta às necessidades da organização. A IA deles não envia relatórios à SEC, Braden. Ele piscou como se eu tivesse inventado a sigla na hora. Diana, da Titan, entrou em uma chamada de emergência 2 horas depois. Não gritou, não parecia irritada. Apenas perguntou: quem autorizou a migração do sistema? Braden abriu a boca para responder, mas eu levantei a mão. Vou enviar um detalhamento. Registros de decisões, cadeias de aprovação, cronogramas. Tenho tudo. Capturas de tela de conversas no Slack em que Braden dizia a Colton para simplesmente arrancar o curativo. Assuntos de e-mails em que chefes de departamento pediam mais tempo para revisar o plano de imigração. Atas de reunião em que eu alertava sobre riscos de conformidade. Enviei tudo para Diana em um pacote limpo, com registro de data e hora, documentado e objetivo. Então, Braden tentou se virar. Disse à equipe da Titan que eu era resistente à inovação, que criava lacunas no sistema legado, que estava preparando as operações para o futuro e que eu simplesmente não conseguia me adaptar às práticas modernas. O que ele não sabia é que eu também documentava essas conversas. Quando Diana recebeu meu segundo e-mail, respondeu com uma palavra: recebido. 2 dias de silêncio. Então algo interessante aconteceu. Não fui oficialmente convidado para a reunião interna de planejamento da Titan, mas quando as atas foram distribuídas, meu nome estava em todas elas. Avaliação de impacto do fornecedor. Warren B. para fornecer cronograma. Roteiro de restauração do sistema. Análise do Warren Bing. Revisão de conformidade. Referência à documentação de auditoria do Warren Bing. Braden não foi citado nenhuma vez. Foi aí que eu percebi que não se tratava apenas de consertar a bagunça dele. Ele não era só incompetente. Era um risco real, uma ameaça ao negócio que construí durante 12 anos. Então parei de tentar trabalhar com ele, de explicar por que suas ideias não funcionariam, de alertá-lo sobre problemas óbvios. Eu havia acabado de começar a me preparar para o desfecho. O contrato ficou no meu e-mail pessoal por 2 semanas. Assunto: contrato de transição de pessoal da Apex Dynamics, versão final. Não o abri imediatamente. Não por receio do que continha,
mas porque já sabia o que não incluía. Braden nunca mencionou ter recebido esse documento. Provavelmente achou que fosse apenas papelada legal que os advogados cuidariam. Ele não compreendia que as palavras mais poderosas no mundo corporativo americano não são pronunciadas em salas de reunião. Estão enterradas no parágrafo 3E da página 14, que ninguém se dá o trabalho de ler. Na manhã em que finalmente abri o arquivo, outro fornecedor acabara de pedir à sua equipe jurídica um congelamento de pagamentos. Colton havia enviado um e-mail para toda a empresa, culpando a bagunça do fluxo de trabalho legado pelos nossos problemas operacionais, enquanto Braden estava em seu escritório, ensaiando uma apresentação sobre criação de valor sinérgico. Sentei-me com uma xícara de café com gosto de borracha queimada e cliquei no arquivo para abri-lo. 73 páginas de linguagem jurídica, gráficos, listas de verificação de conformidade, linhas de assinatura. A papelada padrão de uma aquisição. Pulei a maior parte até encontrar o que procurava. Página 14, parágrafo 3E. Todas as decisões de pessoal relacionadas ao time operacional da fase de transição deveriam receber aprovação final do líder de continuidade designado, cuja autoridade não poderia ser anulada por executivos temporários ou interinos não ratificados pelo conselho da empresa adquirente. Mais uma linha. Líder de continuidade. Warren Brooks. Fiquei olhando para meu nome ali, em preto e branco, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Eles haviam enterrado uma arma nuclear no contrato. Braden assinou pensando que era mera formalidade. Ele autorizou um documento que me conferia mais poder operacional do que ele possuía. Os compradores fizeram isso de maneira deliberada, discreta e totalmente legal. Eu nem havia solicitado. Encaminhei o arquivo para meu e-mail pessoal com o assunto fim de jogo e passei pelo escritório de Braden. Ele estava lá, assistindo a vídeos no TikTok sobre liderança, enquanto comia uma salada que provavelmente custava mais do que meu orçamento de almoço da semana. Ele não olhou para cima. Continuei andando porque sabia algo que ele desconhecia. Ele achava que estava conduzindo a transição, mas eu era a transição. Na manhã anterior à reunião final de aquisição, Braden enviou outro e-mail para toda a empresa. Assunto: o futuro começa amanhã. Apex se junta a Titan. 5 parágrafos sobre sinergias transformacionais e excelência operacional de alto nível. Ele agradeceu a todos pela resiliência e adaptabilidade durante esta jornada emocionante. Li a palavra excelência operacional e quase soltei uma risada. Era o mesmo cara que me perguntou na semana anterior se margem bruta significava que estávamos sendo rudes com os clientes. Naquela noite, recebi uma mensagem inesperada e direta de Graham Sutton, CEO da Titan. Traga seus cartões de visita amanhã. 5 palavras que me acertaram como um soco no estômago, porque Graham Sutton não perdia tempo com conversinha fiada. Se ele me dizia para levar cartões, era porque já sabia como o dia seguinte terminaria. Respondi: entendido. Depois fui para casa e disse a Sarah que talvez precisássemos comemorar naquela noite. Eu ainda não podia contar o motivo, mas depois de 12 anos de jantares perdidos e ligações de trabalho nos fins de semana, achei que ela merecia ao menos um aviso de que algo grande estava para acontecer. A reunião final estava marcada para as 10 horas na sala de conferências principal. Puro teatro corporativo. Mesa de mahogno que provavelmente valia mais do que meu carro. Cadeiras de couro que rangiam a cada movimento. Janelas com vista para o estacionamento onde eu chegava às 7 horas da manhã há 12 anos. Toda a equipe da Titan estava presente. Graham Sutton à cabeceira da mesa, com ar de quem já havia visto todos os jogos de poder corporativo imagináveis. Diana e Pierce o ladeavam como tenentes. Advogados com pastas grossas o suficiente para deter uma bala. Do nosso lado, Braden, Colton, nosso diretor de RH e eu, sentados no canto de trás como móveis. Braden estava impecável para a ocasião. Terno novo, corte de cabelo recente, colônia que dava para sentir do outro lado da sala. Ele ainda trouxe uma apresentação de PowerPoint carregada em seu laptop. O primeiro slide dizia Apex 2.0, simplificação sincronizada superior.
Eu queria estar inventando aquilo. Graham iniciou a reunião com a postura sensata que eu esperava. Vamos revisar o cronograma de transição e as atribuições de pessoal-chave. Braden interveio, como se estivesse apresentando um game show. Com certeza, estamos animados, alinhados e prontos para começar com tudo. Esta aquisição representa a próxima evolução da ATEX Dynamics, mais enxuta, mais inteligente, mais ágil do que nunca. Ele clicou no segundo slide, um organograma com o nome dele no topo e todos os outros se reportando a ele, incluindo um quadro chamado Pessoal de Saída. E lá estava meu nome. Quero agradecer pessoalmente a todos que nos ajudaram a chegar até aqui, incluindo Warren Brooks, que fará a transição nas próximas 2 semanas para dar lugar à nossa nova estrutura operacional. Ali estava ele, como se me fizesse um favor, como se eu devesse me levantar e agradecê-lo pelo privilégio de ter sido demitido diante de 6 executivos da empresa controladora. Ninguém se moveu, ninguém falou. Coloquei a mão no paletó do paletó e tirei um cartão de visita. Papel preto fosco, tinta branca, fonte limpa e profissional. Warren Brooks, COO interino de operações de transição da Titan Solutions. Deslizei o cartão pela mesa para Graham Sutton, sem dizer uma palavra. Ele pegou, leu. Então aconteceu algo que nunca esquecerei. Uma risada. Não maldosa, mas de deleite. Como se alguém acabasse de ouvir a piada que esperava há meses. O sorriso de Braden vacilou. Algo engraçado? Graham não respondeu. Apenas passou o cartão para Diana, que sorriu como se fosse manhã de Natal. Pierce abriu sua pasta. Lenta e deliberadamente folheei direto para uma página marcada com adesivo amarelo. Página 14. Pude ouvir a cadeira de Colton ranger quando ele se mexeu desconfortável. Nossa diretora de RH de repente prestava atenção à sua xícara de café. Braden tentou se controlar, a voz ligeiramente alta. Acho que pode haver algum mal-entendido aqui. Warren não representa a Titan. Ele está aqui apenas para contextualizar a operação durante a transição. Diana se manifestou. Calma. Na verdade, Sr. Palmer, Warren representa a liderança da transição para a integração operacional da Apex. Essa autoridade foi estabelecida no acordo de pessoal que você assinou há 3 semanas. O rosto de Braden ficou branco. Isso não pode ser juridicamente vinculante. Graham deslizou o contrato sobre a mesa. Página 14, parágrafo 3e. Warren Brooks, designado líder de continuidade, autoridade final sobre todas as decisões de pessoal relacionadas ao time operacional durante o período de transição. Braden olhou para o documento como se estivesse escrito em uma língua estrangeira. E de certa forma estava. A língua estrangeira de realmente ler aquilo que se assina. Eu não. Isso nunca foi discutido. Ela nunca deveria ter mencionado. Ele não deveria ter esse tipo de autoridade. Graham se recostou na cadeira como alguém se acomodando para assistir a um filme que aguardava ansioso. Suas assinaturas ali, na página 17, logo abaixo da cláusula que concedia a Warren controle operacional pelos próximos 90 dias. A sala ficou em silêncio absoluto. A boca de Braden se abria e fechava como um peixe tentando respirar. Suas mãos pairavam sobre a mesa como se quisesse agarrar algo que não existia. Mas espere, ele se reporta a mim. Ele é do time de operações. Eu faço parte da liderança executiva. Graham sorriu como um mestre de xadrez sorri ao dar checkmate. Não mais. Graham pigarreou e leu diretamente do contrato, lento e ponderado, como um juiz dando seu veredito. Todas as decisões de transição, alocação de pessoal e operações estão sob a autoridade final do líder de continuidade designado, Warren Brooks. Quaisquer alterações unilaterais de pessoal por executivos interinos não aprovados pelo Conselho são nulas e sem efeito. Braden não se sentou, não explodiu de raiva, apenas ficou imóvel, como se alguém tivesse desligado a energia dele. Colton murmurou algo no celular, pediu desculpas em silêncio e saiu da sala. Jogada inteligente. Ratos geralmente sabem quando o navio está afundando. Nossa diretora de RH de repente começou a se interessar profundamente pelos veios da madeira da mesa de conferências. Deve haver algum engano, disse Braden, finalmente, com a voz falhando ao pronunciar erro. Isso nunca foi discutido.
Eu não autorizei Warren a ter qualquer tipo de autoridade executiva. Diana respondeu sem olhar para ele. Sua assinatura diz o contrário, Sr. Palmer. Página 17, logo ao lado da nomeação de Warren como líder de continuidade. Graham virou o contrato para que Braden pudesse ver sua própria assinatura. Tinta preta sobre papel branco, logo abaixo do parágrafo que acabara de encerrar sua carreira corporativa. Braden nunca havia lido. Quer dizer, o jurídico disse que era a papelada padrão de transição, algo clichê. Era padrão. Padrão para aquisições em que a liderança interina não tem experiência operacional. O silêncio pairou por uns 10 segundos, aquele tipo de pausa que faz todos na sala prenderem a respiração. Braden tentou mais uma vez, mas Graham continuou. Warren me reporta. Ele está se reportando a mim há 2 meses. Sou o executivo responsável por essa transição. Graham não levantou a voz, nem mudou a expressão. Apenas se encostou na cadeira como quem ajusta uma peça de xadrez. Sobre esta transição, Braden, estamos fazendo alguns ajustes na sua função. O Pice abriu outra pasta, fina, de uma página apenas. A partir de agora, você será transferido para a gerência de instalações em nossa unidade em Kansas City. Operações de depósito no turno da noite. Alguém precisará ajudar a coordenar horários das empilhadeiras e rodízios das docas de carga. A sala ficou em absoluto silêncio. Podia-se ouvir o ar-condicionado zumbindo nas paredes. Braden abriu e fechou a boca várias vezes. Nenhum som saiu. Kansas City, ele conseguiu articular finalmente. Ótimo centro logístico. Muitas oportunidades de aprendizado em operações de campo. Trabalho que forma caráter. Turno da noite, das 19 às 7 horas, de quinta a segunda. Kansas City faz frio no inverno, então se vista adequadamente. Observei Braden passar por 5 expressões diferentes: confusão, incredulidade, pânico, raiva e, de novo, confusão. Você não pode estar falando sério. Diana deslizou uma única folha de papel sobre a mesa. Sua nova carta de designação. Mesmo a faixa salarial, responsabilidades diferentes. A Titan valoriza a experiência operacional em todos os níveis. Essa foi a virada. Eles não o demitiriam. Estavam apenas devolvendo a ele exatamente o que ele tinha me dado. Um novo emprego, quisesse ele ou não. Braden pegou o papel como se fosse mordê-lo. Leu 2 vezes. Suas mãos tremiam. Isso é... Você não pode simplesmente me transferir para trabalho braçal. Eu tenho um MBA. Estou administrando esta empresa há 2 meses. Graham manteve a expressão inalterada. E o Warren vem construindo isso há 12 anos. Preferimos experiência a credenciais. Não disse nada. Não sorri, não me vangloriei. Apenas fiquei ali, vendo 12 anos de trabalho serem invalidados pelas pessoas que realmente o prestavam atenção. A Pice me entregou um envelope, cartolina grossa, papel timbrado da Titan. Dentro, minha carta de nomeação oficial. COO interino, operações de transição, mandato de 90 dias com possibilidade de extensão. Aumento salarial suficiente para cobrir a faculdade dos meus filhos sem gastar meu bolso. Ter que trabalhar fins de semana pelos próximos 2 anos e um crachá de identificação Titan. Warren Brooks, COO interino. Prendi-o no meu casaco. O clique do plástico ecoou mais alto do que qualquer outra coisa na sala. Obrigado, disse. Primeiras palavras desde que deslizei meu cartão pela mesa. Ansioso para começar. Levantei-me e apertei a mão de Graham, Diana e Pierce. Profissional, cortês, como se fosse só mais um dia no escritório. O que, de certa forma, era. Atrás de mim, ouvi a voz de Braden, suave, hesitante. Warren! Warren, espere! Você sabia disso o tempo todo, não sabia? Virei-me. O garoto ainda segurava a carta de transferência como se fosse uma intimação judicial. Eu sabia que você estava se metendo em encrenca. Tentei ajudar. Você me disse para ficar na minha. Mas planejou isso? Armou para mim? Pensei por um segundo.
Não, Brayden. Eu apenas fiz meu trabalho. Você assinou um contrato sem ler. Eu li tudo. Essa é a diferença entre nós. Ele parecia querer dizer outra coisa. Talvez perguntar como eu o driblei tão completamente. Talvez desculpar-se por 2 meses me tratando como um equipamento obsoleto. Em vez disso, ele apenas ficou ali, enquanto todos os outros saíam da sala. Eu estava quase na porta quando ouvi sua última frase. Em Kansas City. Não me virei. Eles têm um barbecue incrível. E foi só isso. 12 anos construindo algo real. 2 meses vendo alguém tentar destruir tudo. E um cartão de visitas que mudou tudo. Voltei para minha mesa, minha antiga mesa, e comecei a listar tudo que precisava ser consertado antes da integração entrar em operação. Relacionamentos com fornecedores a reconstruir, sistemas de conformidade a restaurar, procedimentos operacionais a documentar para a nova equipe, trabalho real, o tipo que mantém empresas funcionando, pessoas empregadas e cadeias de suprimentos em movimento, o tipo de trabalho que sempre fiz. 3 horas depois, Sarah ligou. Como foi a reunião? Ótimo, eu disse. Muito bom. Que tal jantar na churrascaria hoje à noite? Podemos pagar? Eu disse, olhando para meu novo distintivo da Titan. Podemos pagar. Naquela noite, enquanto Sarah e eu dividíamos uma garrafa de vinho decente, meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Aqui é o Brayden. Começo em Kansas City na semana que vem. Queria dizer, acho que agora entendi o que você estava tentando me mostrar. Mostrei a mensagem para Sarah. Ela leu e olhou para mim. Você vai responder? Pensei. O garoto tinha 25 anos e acabara de aprender a lição mais dura dos negócios. A autoridade sem competência é só barulho. Respondi. Boa sorte. Mantenha a cabeça baixa e aprenda as operações. Pode se surpreender. Ele respondeu imediatamente. Obrigado. E essa foi a última vez que eu ouvi falar de Brayden Palmer. 6 meses depois, recebi uma ligação de Diana. A Titan queria tornar meu cargo interino permanente. Função de CEO completo, opções de ações, tudo. Eu disse sim. Às vezes, o sistema funciona. Às vezes, experiência vence conexões e competência supera a política. Às vezes, quem realmente sabe operar a máquina consegue comandá-la. A Marinha me ensinou que as verdadeiras vitórias não têm relação com glória, elas têm a ver com completar a missão. E minha missão era manter as luzes acesas enquanto todos os outros descobriam quem estava realmente no comando. Acontece que esse era eu o tempo todo. Eu só precisei esperar que todos percebessem. A história de Warren Brooks nos mostra que conhecimento e paciência são armas poderosas em qualquer ambiente corporativo. Muitas vezes, aqueles que ocupam cargos de liderança não possuem competência real e subestimam o valor da experiência prática. A verdadeira força não está apenas em títulos ou formalidades, mas em entender profundamente as operações, antecipar problemas e agir com estratégia. Warren esperou o momento certo, utilizou o contrato como ferramenta e assumiu a liderança sem precisar humilhar ninguém ou perder a calma. Essa história reflete a importância de manter a integridade e a visão estratégica, mostrando que os resultados duradouros vêm de planejamento, observação atenta e confiança no próprio trabalho. A lição central da trajetória de Warren Brooks é que autoridade e competência devem caminhar juntas. Um cargo sem conhecimento real é inútil e pode ser destrutivo, como mostrou Brayden Palmer, que quase derrubou toda a operação da Apex durante a aquisição pela Titan. Por outro lado, quem conhece o sistema, entende os processos e age com estratégia e discrição consegue transformar situações críticas em oportunidades. Documentar, estudar, antecipar problemas e agir no momento certo são habilidades que determinam o sucesso corporativo. Além disso, a história ensina que paciência, ética e experiência operacional valem mais do que títulos ou formalidades, pois são os pilares que sustentam decisões que impactam empresas, equipes e carreiras. Agora me diz, se você estivesse no lugar de Warren,
teria revelado sua autoridade no contrato de forma tão estratégica ou agido de outro jeito? Brayden realmente aprendeu a lição ou ainda subestima o poder da experiência operacional? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, tá? Deixa também o seu comentário como uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias de estratégia, poder corporativo e reviravoltas incríveis como a de Warren Brooks.